gritos de alegria, vamos cantar. Luz de um novo dia, vem celebrar, vem, pois teu esposo, o Senhor, se compadece de ti, com amor e perdão, olha pra ti. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 13. Os irmãos podem ficar assim mesmo assentados como estão. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não o corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Irmãos, que privilégio nosso podemos estar aqui e na qualidade de filhos. Nós somos filhos, somos comprados por preço de sangue, sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos filhos, amados do Senhor. E é por isso que a palavra diz que como filhos somos admoestados, somos corrigidos, somos orientados, somos repreendidos. Muitas vezes, quem sabe, ouvimos coisas que não gostaríamos de ouvir, mas que é necessário. Somos filhos, irmãos. E que privilégio podermos entender e saber isso, irmãos. Somos filhos do Senhor, amados de Deus. E é por isso que o texto nos mostra aqui que somos exortados, orientados e corrigidos pelo Senhor. E por que isto? Porque a palavra também diz que nós somos observados. Há uma nuvem de testemunhas. Há muitos que nos veem, que nos olham, que observam, que nos conhecem. E eu quero chamar a sua atenção nesta noite, meu irmão, minha irmã, assim como a minha, principalmente nos versículos 12 e 13, quando a palavra diz: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, mãos frouxas, pés que cambaleiam, pessoas que não caminham muito bem e têm tido dificuldades. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos
trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Irmãos, que bom quando a gente encontra alguns irmãos, as pessoas na rua, e eu acho que eu até já devo ter dito isso aqui, e é bom, né, irmãos, maravilhoso, quando você cumprimenta alguém e você vê que ele está caminhando bem, que ele vai bem, que ele está firme, alegre, exultante no Senhor, é convicto daquilo que Deus tem ministrado no seu coração, ele crê, persevera. É maravilhoso isso, né, irmãos? Quando você encontra alguém que caminha bem, apesar das dificuldades, das provações, das lutas. Mas nem todos são assim, irmãos. Alguns até que é complicado, né? Não. Eu acho que até isso aqui eu já disse aqui. Sabe aquela pessoa que quando você cumprimenta, e é toda vez, é todo instante, é todo momento, não tem dia, não tem hora. É só lamúria, lamúria e lamúria. Reclamação. Às vezes dá vontade até de desviar, não dá não? Eu vou cumprimentar essa pessoa, vai ser uma choradeira danada. Se ela não falar que ela está mal, que ela está ruim, que ela está com dificuldade, que ela está com problema assim, problema assado, se ela não falar dela, ela vai falar do problema da tia, da mãe, da irmã, do vizinho, do primo, é só aquilo. Não que isto às vezes não seja necessário, irmãos. Eu já tenho dito aqui que às vezes é importante você ter alguém que você possa compartilhar. Não é isso? Mas nem para todo mundo você sai falando assim, não é? Porque você caminha bem. Não é? Você crê no Senhor, no seu amor, na sua misericórdia, e você sabe que é filho, e que você é cuidado do Senhor, e que Ele tem planos e propósitos sobre todas as coisas, até mesmo no sofrimento. Nós temos aprendido isso. Mas, irmãos, como eu disse, nem todos caminham bem. O texto diz que nós devemos estar atentos, irmãos, na nossa caminhada, no nosso viver, no nosso andar, no nosso procedimento, na forma como nós vivemos. Porque é possível que tenha alguém que nos vê, que nos olha, que nos conhece, que não estão caminhando muito bem. E que nós podemos fazer com que eles ainda tropecem, se firam ainda mais, tenham problemas maiores ainda. O texto diz que nós devemos vigiar nesse sentido, irmãos, para quê? Para que aquele que é manco seja curado. Irmãos, em todos os rebanhos, em todas as igrejas, há ovelha manca. Em todos os lugares há ovelhas mancas. Há ovelhas que não caminham muito bem. E é interessante, irmãos, que isto é natural muitas vezes. Há ovelhas que já nascem mancas, já nascem com problemas, já nascem com dificuldades. Há ovelhas que já nascem assim. Há aquelas que, com o tempo, se machucam, caem na sua caminhada. Com os problemas da vida, com as preocupações, com os medos, com tantas coisas que acontecem. E é por isso, irmãos, que somos chamados à atenção nesta noite. Eu gostaria de chamar a sua atenção e a minha, para que nós estejamos atentos e consideramos que há ovelhas assim. Há aquelas que estão mancando, aquelas que têm problemas, irmãos, que têm dificuldades, aquelas que naturalmente têm uma facilidade para desanimar, para desistir, para duvidar. Elas estão prontas a descrer, a não crer mais no Senhor. Nós precisamos lembrar disso. Há aquelas, irmãos, que muitas vezes estão mancando, estão com dificuldades na sua caminhada, é por causa da alimentação. Elas são mal nutridas, mal alimentadas. Muitas acabam tendo dificuldade por causa disso, irmãos. Algumas são atormentadas por perseguições, por calúnias, por insultos, por ridicularizações. Algumas acabam tropeçando e tendo dificuldade em suas caminhadas, até mesmo por causa de irmãos orgulhosos, irmãos cruelmente devotos, fariseus, religiosos, severos, críticos, e que acabam dificultando a caminhada de alguns. Algumas irmãos têm dificuldades por causa da própria aspereza da estrada, a dificuldade da caminhada, e acabam
se ferindo. Algumas, irmãos, por preocupações excessivas. Um mundo que as oprime. Tantas coisas, irmãos, que estão envolvidas e acabam tendo dificuldades, conflitos. Às vezes são problemas interiores. Às vezes são as controvérsias da vida. Suas próprias dúvidas e medos a fazem caminhar com dificuldade. Elas têm dificuldade, irmãos. Foram feridas, caíram, quebraram os ossos. Algumas precisam ser carregadas. Nós aprendemos isso não só na própria experiência daqueles que trabalham com ovelhas, de fato, né, com os animais, e que têm essas experiências e que conhecem como que caminham a ovelha e que muitas vezes se machucam, ou a questão do alimento que elas recebem, por isso o cuidado do pastor, para que elas não estejam se alimentando com qualquer coisa, há risco delas comerem veneno. É interessante o animal, né, a ovelha, ela é diferente de muitos animais. A maioria dos animais, elas são aguçadas no faro e na visão, não a ovelha. A ovelha, ela tem até uma visão bastante periférica, ela consegue tanto olhar para cá e ao mesmo tempo ela está te vendo atrás. Mas é muito perto. Ela tem facilidade em cair em buraco. Ela tem facilidade de se perder. É por isso que elas caminham juntas. Ovelhas andam em bando. Há aquelas que muitas vezes se afastam. E por isso o pastor usa o cajado e usa até o cão. Não sei se eu falo isso. O Senhor usa o cão. Muitas vezes. Sabe aquela ovelha rebelde que dispersa? E Deus manda o cão. Você sabe qual é o cão que eu estou falando, né? Trazendo para a ovelha de verdade agora a igreja. Os irmãos, quem sabem quem são o cão, não é? E que a Bíblia nos ensina que também são ferramentas e instrumentos na mão do Senhor. Limitados, acorrentados. Mas sabe aquela ovelha que brinca com o cachorro na corrente? Que provoca, não é? Aquele Rottweiler. Só chega até aqui. E eu venho até aqui na beirada e o provoco. Não é isso? E faço ele ficar bem furioso. Ele está na corrente mesmo, está amarrado. Não é assim? Está amarrado, pastor. Só que às vezes algumas se distraem. E acabam sendo feridas. Mas é interessante a caminhada da ovelha. Mas eu trago para nós, irmãos, né? Porque Jesus nos chama de ovelhas. Não é isso? Somos deste pastoril do Senhor sobre a nossa vida. Mas eu queria aqui chamar sua atenção com respeito a isso. Há ovelhas, irmãos, que já mancam por natureza. Há ovelhas e ovelhas, ovelhas que se machucam fácil, se ferem fácil. E algumas até por razões naturais. E é por isso que eu queria chamar sua atenção que nós, o restante do rebanho, aquelas ovelhas que, quem sabe como eu e você aqui nesta noite, que caminhamos bem, que estamos firmes, alegres, convictos, revestidos da graça, do amor de Deus, não é? Sabedores que Deus está conosco em todo o tempo e a gente caminha bem. Eu queria chamar a sua e a minha atenção para que nós estivéssemos atentos com aquelas que não caminham bem. Nós devemos estar observando e olhando aquelas ovelhas que não estão caminhando bem. E nós mesmos a considerá-las. Ajudá-las, irmãos, naquilo que, quem sabe, elas têm dificuldade. Nós não podemos deixá-las perecer por negligência. Ao vermos, quem sabe, que algumas destas nossas companheiras, não é isso? Que estão com dificuldade, que estão com problema, que estão machucadas, e não fazermos nada. Nós precisamos dar a destra de companhia, precisamos ajudá-las, precisamos nos esforçar, irmãos, para que elas sejam restauradas. Nós precisamos traçar caminhos retos para os nossos próprios pés, mediante a nossa santidade, irmãos, comprometimento, nossa vida. Eu costumo dizer, irmãos, que nós somos observados
Outro dia eu conversava com alguém e falava sobre a importância, irmãos, de estarmos juntos. Até mesmo assim como estamos hoje. E tá bonita, né, a igreja? O Neto comentou aqui. A importância, irmãos, para nos fortalecermos, nos ajudarmos, o companheirismo, o cuidado. Porque muitos nos observam, e eu falava com alguém essa semana, só o fato, às vezes, de você se dirigir a esse lugar, ou você se colocar neste lugar de adoração, de culto, e de repente o irmão que ele até nem te cumprimentou hoje, ele nem te, você nem percebeu, mas ele te viu, e às vezes só o fato de ele ter te visto, ele se alegra, assim como o Neto se alegrou aqui, ao ver muitos. E ele é fortalecido. Eu costumo dizer que é importante, irmãos, estarmos atentos com a nossa própria vida. Uma coisa que acontece com a igreja, e às vezes ela tem uma preocupação até muito maior com os de fora do que com os de dentro. E não é o que a Bíblia ensina, não. A gente dá o testemunho para os de fora, não fala? A Bíblia não fala isso? Mas a Bíblia diz que às vezes o cuidado maior que nós temos que ter é com os de casa mesmo, que às vezes se escandalizam. E a gente precisa estar atento com o nosso proceder, com a nossa vida, com a nossa caminhada. Eu aprendo e vejo nas Escrituras, e aprendemos com o dia a dia, a nossa vida, como é importante até mesmo que muitos vejam a igreja em adoração. As crianças precisam ver os adultos adorar ao Senhor. As crianças, e eu acho bom que as crianças fiquem, principalmente nesse culto de ceia, embora as crianças participem de todos os cultos, né? Elas só saem no momento da ministração da palavra específica. E é importante isso, irmãos. É importante que as crianças vejam que os pais, principalmente, adoram o Senhor. Que em alguns momentos, quem sabe, levantam suas mãos santas em adoração. Saem lágrimas de seus olhos. Quanto tempo faz, quem sabe, seus filhos não vê você chorar, papai, mamãe? Em adoração, em alegria, glorificando o nome do Senhor. A sua perseverança, a sua dedicação, a sua firmeza, o seu envolvimento com o Senhor, com a obra do Senhor. Isso é tão tremendo, irmãos. E é por isso que eu chamo a sua e a minha atenção para atentarmos quanto a isso. E muitas vezes precisamos realmente cuidar disso, irmãos, da nossa santidade, cuidar do ensino, de como vivemos também o Evangelho, proclamamos a palavra, o nosso modo simples, irmãos, de viver. A manifestação, como eu disse, do próprio culto, adoração ao Senhor, o júbilo, a alegria. Irmãos, a igreja congregada, o povo junto, é um testemunho tremendo para o mundo. Para o mundo. Não precisaria nem dizer aqui, você já até deve ter ouvido quantos testemunhos de pessoas que foram despertadas para querer conhecer a Jesus, porque ele te viu vindo à igreja aos domingos, caminhando com seus filhos, para a EBD. Quantos foram despertados apenas com essa atitude, irmãos? Onde que esse povo vai de manhã? Igreja. Que isso? Você leva suas crianças para onde? Assim, arrumadinhas? Para a EBD. Que isso? O que é isso? É onde se aprende acerca da palavra, acerca de Jesus. E quantos? Puxa vida, eu quero isso para mim. Eu quero aprender do Senhor. Posso ir lá? Os irmãos sabem disso, eu estou falando aqui coisas que vocês sabem. E eu queria chamar a sua atenção nesta noite, com respeito a isso. A nossa vida, nosso comprometimento, a nossa santidade, nosso caminhar no Senhor, e principalmente, porque temos, às vezes, irmãos e irmãs, ovelhas, que estão mancando, estão feridas, machucadas. Estão com dificuldade, irmãos, na caminhada. Alguns não conseguem mais nem exercer seus dons, seus talentos que Deus deu, porque estão machucadas. Quebraram os pés. Romperam o tendão. Muitos perderam a alegria, irmãos, da salvação. E é por isso que eu gostaria de que nós despertássemos para isso. Em todo o rebanho, há ovelhas assim, nós precisamos considerar e atentar para isso. E ajudá-las, quem sabe. Com a nossa vida, com o nosso proceder, com o nosso testemunho, ou quem sabe com as nossas palavras, ou com o estender das nossas mãos. O ir até elas.
e ajudá-las na caminhada. E ministrar, quem sabe, cura. É o que o texto diz, para que o manco seja curado. E é claro, irmãos, nós sabemos que o pastor cuida do rebanho. O pastor cuida do rebanho. O pastor se preocupa, irmãos, em levar as ovelhas a esperança, a confiança, o conforto a elas. O pastor faz isso com alegria, ele providencia todos os meios para que essas ovelhas sejam curadas. O pastor sabe e ele deseja esse cuidado e não quer que nenhuma delas se extravie. Ele vai fazer de tudo, irmãos, para que elas sejam curadas. E ele sabe, o pastor, que isso vai trazer honra e alegria para ele, prazer. E isto não é diferente, irmãos, quando se fala da igreja, de ovelhas. Elas precisam também deste cuidado do pastor. Mas eu acho tão tremendo, irmãos, que a palavra de Deus nos ensina e diz que ainda que os pastores, que o pastor, ainda que eu, fale com você, existe o pastor dos pastores que vai cuidar de você. E eu queria convidar você a olhar esse texto comigo, lá no profeta Ezequiel. Mas antes, irmão, de entrarmos no profeta Ezequiel, capítulo 34, eu quero chamar a atenção sua ainda com respeito a esta caminhada nossa e com o cuidado das ovelhas, ou com aqueles que têm dificuldade, ou que caminham um pouco mais devagar. Eu me lembrei aqui de Gênesis, capítulo de número 33, versículos 14 e 15. Eu acho tremendo esse texto. Gênesis capítulo 33, versículo 14 e 15 nos mostra Jacó e Esaú se reconciliando. Jacó se reconcilia com Esaú. Ele é direcionado pelo Senhor, ele agora quer buscar essa comunhão. E ele se prepara para esse encontro, ele manda presentes, ele ora, ele luta com o anjo, não é isso? Com o Senhor. E ele manda os seus servos levar presente para Esaú. E ele reconcilia, quando ele encontra, ele reconcilia com Esaú. E há alegria. É dia de festa, irmãos, esse dia de reconciliação. E Esaú, então, depois desse momento, ele se oferece e ele diz assim: pois bem, meu irmão Jacó, vamos agora e eu seguirei com você junto, eu vou com você. E aí Jacó fala assim: não, meu irmão, pode ir embora. Eu vou no pasto do gado e no pasto da criança. Eu acho tão tremendo isso aqui. Jacó vira para Esaú e fala: Esaú, pode caminhar, você tem homens fortes, valentes, guerreiros, e você vai caminhar muito mais rápido. Eu vou ter que ir devagar. Eu vou no pasto do gado e no pasto da criança. Nós temos conosco vaca de leite, nós temos animais e temos crianças. Então a gente tem que ir mais devagar. E é tremendo isso. Porque às vezes nós, pastores, líderes, presbíteros, liderança, a gente às vezes quer caminhar rápido. Às vezes nós temos planos e projetos e queremos dar passos largos. E às vezes o Senhor pode estar dizendo assim: mais devagar, Ivo. Mais devagar, mais devagar. Não sei se eu posso dizer isso no caso de pedra, porque eu estou conhecendo agora. Mas quem sabe Deus pode falar para mim, pode falar para o conselho e falar assim: pastor Ivo, mais devagar com a casa de pedra. Tem criança, tem idoso. Lembram de Gálatas, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 6? Ele orienta e diz lá assim: vocês que são mais espirituais, mais maduros na fé, tenham paciência com os mais fracos. Tem ovelhas e ovelhas, irmãos. Tem alguns que têm uma facilidade de compreender as coisas, tem algumas que não. Tem algumas que crescem rápido, outras não. Estaria doente se não crescer, não é isso? Quando Jesus e o Senhor e os apóstolos falam até mesmo sobre o crescimento na fé e faz comparação com crianças. Se alguém tem neném, tem criança que não estiver desenvolvendo, você corre para o hospital, tem coisa errada, tem problema, alguma deficiência. Não é assim? A igreja também. Mas nós devemos compreender e entender aqueles que caminham mais devagar. Tem seus limites.
E nós, irmãos, que somos mais espirituais, nós que somos mais experientes, nós que, quem sabe, achamos que temos um conhecimento maior, uma capacidade maior, devemos atentar e considerar aqueles que estão mais devagar, mais fracos. Tremendo isso, né? Mas abra Ezequiel agora, porque ainda que estejamos falhando nesse sentido, ainda que os pastores falhem nesse sentido, olha o que o profeta Zacarias, o Senhor fala através, profeta Ezequiel, fala para nós, irmãos, capítulo de número 34 de Ezequiel. Ezequiel capítulo 34, versículo 4 e depois do 11 a 16. Versículo 4. A fraca, palavra para os pastores, para mim. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Versículo 11. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Aqui há também uma palavra para as ovelhas soberbas, vaidosas. Aquelas que se preocupam apenas consigo mesmas. Aquelas, como o próprio texto de Ezequiel, depois se você quiser ler com calma, vai observar que algumas ovelhas às vezes se encontravam em algum lugar para beber ou para comer, elas iam e entravam e tomavam e comiam e já bagunçava tudo e sujava tudo e não se preocupava com aquelas que vinham atrás. O Senhor tem palavra também para essas. Mas eu queria nesta noite, meu irmão, minha irmã, nosso irmão Neto já começou, mas eu gostaria de continuar. Eu queria orar por você nesta noite. Quem sabe você é uma dessas ovelhas que está mancando, foi ferida. Você quebrou o tornozelo, rompeu o tendão, machucou seu joelho, não sei o que aconteceu com você. Você perdeu a alegria da salvação. A alegria de servir, de adorar, de estar em comunhão. Eu não sei o que aconteceu. O que te feriu, o que te magoou. Ou talvez você mesmo tenha tido já essa dificuldade, ela é sua. E às vezes você tem lutado e tem até orado nesse sentido. Senhor, quebranta o meu coração, transforma a minha vida, cura a minha alma. Talvez você mesmo se feriu, sozinho. Eu queria orar por você, em nome de Jesus. Amém? Você colocasse aí a sua vida diante do Senhor. E se você está bem, né, você é essa ovelha que já está curada, restaurada, caminha bem. Mas nesse momento você lembrar de alguém que está com dificuldade, coloque essa pessoa diante do Senhor. Ore por ela, interceda. Quem sabe, diga para o Senhor, Senhor, me ajuda, me capacita, me dá sabedoria. O que eu posso fazer para ajudar essa que está ferida, que está machucada, que está mancando, está capengando, está com dificuldade na sua vida espiritual. Ou em qualquer outra área, ela pode estar sofrendo. Quem sabe está desgarrada, está longe, está distante. Ela não gostaria de estar dessa forma que ela está, mas está. Vamos orar por isso? Em nome de Jesus. E se você quiser, sentir no seu coração, pastor, eu preciso de oração. Não sei se você feriu, se feriu, te feriram, o que aconteceu, como está o seu coração.
Se você quiser vir aqui à frente, venha. Nós vamos orar por você. Ou se você quiser, fique aí mesmo no seu lugar. Mas se você quiser vir, você pode vir e nós vamos orar neste momento. Amém? Seja curado, seja restaurado. O texto diz, disse o Senhor, eu mesmo curarei, restaurarei. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Coloque sua vida diante do Senhor. Ele te sonda, te esquadrinha. Peça para Ele, Senhor, restaura minha vida, quebranta o meu coração. Cura-me, Senhor. Ajuda-me a caminhar melhor. Eu quero caminhar melhor, Senhor. Eu quero voltar a ser um instrumento nas Tuas mãos. Eu quero de novo ser usado pelo Senhor. Eu quero de novo, Deus, ser um instrumento nas Tuas mãos para abençoar, para buscar, para trazer. Sabemos que é o Senhor que faz, mas o Senhor usa vidas, o Senhor usa pessoas, o Senhor usa a igreja. Ó Deus bendito, faz isto. Ó Deus, na minha vida, na vida da Tua igreja, Pai, neste momento. Em nome de Jesus, Senhor, toma cada um nas Tuas mãos agora. Espírito Santo de Deus, Tu és Deus que sonda e que esquadrinha. Ó Deus, Tu conheces o profundo do coração. Tu sabes, ó Deus, o que cada um está sentindo, o que tem passado. Tu sabes o que aconteceu, Senhor. Ó Deus, lá no passado, às vezes não é coisa de agora, é coisa antiga, mas foram feridas, talvez foram maltratadas. Alguns pastores, quem sabe, não tiveram sabedoria. Nós falhamos, Senhor. Nós somos pecadores também. Muitas vezes erramos, muitas vezes, ó Deus, não sabemos proceder. Ó Deus, mas Tu és o pastor dos pastores. Tu és, Senhor, o sumo pastor. As ovelhas são Suas. As ovelhas são do Senhor, a igreja do Senhor. Nós somos do Senhor. Ó Deus bendito, Deus amado, capacita-nos e ajuda-nos a sermos instrumentos nas Tuas mãos, de cura, de libertação, de transformação. Senhor, toma cada criança aqui, Pai, a mais tenra criança, até mesmo aquela que está no ventre, até o mais adulto, Senhor, derrama da Tua unção, derrama das Tuas bênçãos, ó Deus, da Tua cura, ó Deus, restauração, Senhor, quebranta os corações, ó Deus, tira o trauma, tira o medo, tira, Pai, a insegurança, repreenda, ó Deus, todo espírito, ó Deus, de covardia, de medo, de insegurança, ó Deus, de pavor. Senhor, em nome de Jesus, ministra agora, Deus, unção de cura, cura da alma, cura do corpo físico, Senhor, toca do alto da cabeça à planta dos pés, restaura a saúde física também, Senhor. Ó Deus, tocando no batimento cardíaco, na circulação sanguínea, vai tocando nos rins, no pulmão, ó Deus, no coração, Senhor, em nome de Jesus, na mente. Ó Deus bendito, Deus amado, Tu és Jeová Rafá. Tu és o Deus que sara, Deus que cura. Ó Deus bendito, abençoa, Pai, Teu servo que está aqui. Ó Deus, Tu som do coração, esquadrinha. Ministra a Tua bênção sobre ele, Tu sabes o que ele precisa. Em nome de Jesus. Renova as forças, o ânimo, a alegria, o poder, a autoridade, a confiança. Abençoa sua vida, abençoa sua casa, os seus negócios, sua família. Ó Deus, em nome de Jesus, que ele continue correndo bem. Ó Deus, que ele continue correndo bem. Ó Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. E usa o Teu servo, ó Deus, para que muitos possam encontrar o Senhor, para que muitos sejam restaurados, curados, libertos, transformados, pelo poder que é no Teu nome. Ó Deus, faz isso, ó Pai, na vida do Teu servo. E assim, Pai, em toda a Tua igreja, em nossas vidas. Ó Deus, oramos assim, Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. De alegria vamos cantar, luz de um novo dia, vem celebrar, vem, pois Teu esposo, Senhor,